quando o Richard, ele estava numa época, ele chegou perto de mim, o pastor na igreja, falou assim, estou querendo mandar o Richard para seminário, eu chamei, conversei com ele, eu falei, Richard, vai estudar. Primeiro você forma, você gosta de química, você está fazendo, depois você pensa. Aí ele estudou, formou, né? Deu aula e tudo, depois ele resolveu, assumiu o ministério. Por si só, né? Aí ele foi atrás de mim, pai, o que você acha? Eu falei, tranquilo, agora você pode ir tranquilo, eu acho que agora é o momento. Mas naquela época que ele me procurou, não era o momento. Eu tenho certeza que se ele entrasse, não ia ter, né, o sucesso que ele teve, igual hoje, assim, no sentido da carreira, né, da área ministerial dele, ele não ia ter a vitória, igual ele teve hoje na vida ministerial. Eu não joguei fardo sobre ele, ao contrário. Eu instruí ele como ele deveria fazer. Você tirou o fardo, né? Tirei o fardo e mandei ele aguardar a hora certa. E ele aguardou e deu certo. Então, muitas vezes, eu lembro de uma senhora, esposa de um pastor, amigo meu, que ela consagrou o filho dela para ser pastor. E um dia ele conversou comigo e falou assim, eu não quero ser pastor, não vou ser. E minha mãe me consagrou e ela vai ter que quebrar esse trem, falou comigo. Ele falou, eu não quero. E não foi, você entendeu? Não foi. E ele tinha problemas, assim, de conseguir nas outras coisas, porque ela orava. E ela falava, ele vai ser pastor. Meu pai. Aí um dia eu conversei com ele, sabe, orei com ele e tudo. E, né, eu não sei o que aconteceu, depois eu não vi mais. Mas a questão é essa. Ele ficava revoltado, além de fardo, ainda criou uma revolta dentro dele. Olha só. O peso que julgava. Mas na cabeça dela, ele que ia ser o seguidor do pai dele. E é interessante porque talvez Deus até tenha esse chamado para ele. Mas a sabedoria nessa hora é muito importante porque talvez os pais, né, eles são autoridade na vida espiritual nossa. Talvez até ela tenha tido uma certa sensibilidade. Sim. E por que não? Deus pode revelar para uma mãe, sim, mas você não precisa revelar isso para o seu filho. Ore em silêncio, ore para que Deus... Então, se esse é realmente o chamado do seu filho, que Deus fale com ele no momento certo. Porque talvez você pode estar atrapalhando o agir de Deus na vida daquela pessoa, né? Pode até revelar, mas não pressionar, né? Revelar pode até. De repente Deus direciona, direciona, pode revelar, pode mas até, não precisa até colocar chegar aqui. E falar, olha, Deus me mostrou isso e tal, não é? Você quer, não é? Revela. Pergunta se ele quer ou não. E a gente tem que entender que o tempo das pessoas são diferentes, não é? O tempo é diferente. Assim como pode ser até prematuramente aos nossos olhos naturais, que um jovem de 17 anos assim, eu quero ser pastor, eu vou estudar, quanto alguém ser pastor lá pelos 40. Qual o problema? Sim. Existe o tempo de cada um. Claro. Entendeu? Agora, uma pergunta que eu acho interessante a gente fazer, muitos filhos de pastores sentem essa pressão, às vezes até mesmo sem os pais colocarem. Se eu sou filho de pastor, alguma função da igreja eu preciso ter, mas talvez o coração dele queima pela medicina, ou pela arte, ou por qualquer outra área que não está ligada à igreja. É errado um filho de pastor, então, ser médico, ser cantor, enfim? Qualquer outra profissão. Não, né? Lógico que não, pode ter qualquer outra profissão. Deus pode ter um chamado para ele na medicina? Eu acho muito interessante um livro do pastor Ed Silvoso. Sim. Que ele escreveu um livro e lançou sobre essa questão dos chamados pastores de mercado. Quem são esses pastores de mercado? Né? Não, são aqueles que estão lá no front. Estão lá por exemplo, na medicina. Ele não tem o curso de pastor, mas ele é um pastor porque ele testemunha, ele ganha. E Deus precisa de pessoas lá. Ou seja, o enfermeiro, o advogado, não é? Até o nosso advogado aqui, né, que também é um pastor, mas assim, ou seja, lá na sua profissão, o juiz de direito, enfim, ele denomina isso os pastores de mercado, que são aqueles que estão lá no meio do povo, vamos usar essa expressão no mundo, porque na realidade tudo aqui é o mundo, mas lá eles são testemunhas vivas, lá eles testificam. Quantas células que funcionam em consultórios dentários, por exemplo, o próprio Newton, que já esteve aqui
no nosso programa falando e é responsável pelo Ministério de Homens da igreja, ele é um dentista. Ele ainda desempenha a função dentária e evangeliza e aproveita as oportunidades para pregar para os seus pacientes, lidera o Ministério de Homens. Então, essa é a realidade que eu vejo que as pessoas têm que entender. E ele tem uma facilidade para pregar, né? Porque o cara não pode falar nada. Né? Tá com a boca aberta ali, Isabel, você vai ouvir Jesus. Agora né? você vai ouvir. Ser interrompido, Senão né? a broca vai fundo aqui. Isso é interrompido. Mas eu fico imaginando, imagina se todos fossem chamados para estar ali na linha de frente, todos fossem chamados para estar dentro da igreja, trabalhando ali dentro, e não tivessem pessoas em todas as áreas, né, e todas as profissões. Como seria, né? É lógico. Olha, a gente perde a visão de corpo. Exatamente. É, exatamente. Então, nós somos um corpo, mas vários membros, cada membro com a sua função. Uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado é exatamente em ficar transferindo essas responsabilidades, né, no caso, esses pesos, sobre a vida do outro, baseado em algo que eu penso ou que eu acho que é o melhor para aquela pessoa. Em relação ao reino de Deus, todos são importantes. E aonde ele foi plantado, ali é o lugar que ele deverá frutificar. Então, nós temos diferentes ministérios, diferentes dons, como temos diferentes membros, mas cada um tem a sua função. Agora, quando eu coloco sobre mim uma responsabilidade que não é minha, aí eu vou estar colocando um peso. E aí essa porta, ela tem essa conotação mesmo. Vamos ficar livre dos pesos. Eu sou professor de matemática e eu dei aula mais de 20 anos. Isso não quer dizer que eu, como professor de matemática, eu não exercia a minha função como membro do corpo. Claro. Influenciei pessoas em todas as escolas que eu passei. Né? Até recentemente, né? Você teve a experiência? Tive né? experiência. Encontrar pessoas, né? Um dia desses eu encontrei no ponto de ônibus, parei no ponto de ônibus ali na Savassi para perguntar a uma pessoa a respeito de aonde que ônibus deveria passar. A menina olhou para mim e falou assim: professor fulano de tal, você não lembra de mim? Então, assim, pessoas que por mais que você já tenha, né, convivido com elas, passou muito tempo, mas você marcou a vida dessas pessoas. E marcou a vida dessas pessoas, inclusive com o evangelho, com o testemunho. Né? Então, elas precisam ter, nós precisamos ter essa visão de que nós somos mais fortes, temos mais vigor, quando estamos livres dos fardos e livres de toda ansiedade. Sim. Né? E essa é a melhor, desculpa, e essa é a melhor coisa que tem, é nós estarmos no centro da vontade de Deus e experimentarmos a verdadeira liberdade que o Senhor nos outorgou, ou seja, Ele nos entregou deliberadamente. Verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do peso, do fardo, da mochila pesada, antiga, sabe, daquele sistema de tacão, né? Ou seja, de imposição. Então, isso é a grande coisa. Agora, por que a gente tem falado sobre isso e enfatizado essa questão? Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde você é cobrado pelo desempenho. Hoje nós somos medidos pelo desempenho. Entende? Se você faz muito, então você tem muito mais valor do que aquele que faz menos. Verdade. Mas a gente perde essa perspectiva, sabe, dos membros que compõem o corpo, como o pastor Rogério falou aqui. Ou seja, um evangelista, por exemplo, ele ama evangelizar. Por ele, a visão dele é que todo mundo tem que estar na rua evangelizando. Exatamente. Só conversar com um evangelista, você vai ver, ele reclama, ele xinga, por que o povo não sai para a rua? Tem que estar lá na rua. Mas nós precisamos daquele que tira os carrapichos, aquele que limpa, cuida das feridas, aquele que discipula, aquele que ensina. Nós precisamos do mestre, nós precisamos do pastor. É verdade. E você citou um caso muito interessante, porque há pouco tempo eu conversando com uma pessoa e eu tive esse discernimento, que é uma pessoa que estava reclamando muito. Eu não tive ainda a oportunidade de conversar com essa pessoa,
Mas, às vezes, é muito comum você colocar o peso e o fardo em cima de outras pessoas porque elas não têm o chamado que você tem. É claro que todas as pessoas podem e devem amar, por exemplo, missões. Você deve amar as pessoas que vão para o campo, vão abençoar, mas talvez o seu chamado seja cuidar de ovelhas. Eu conheço pessoas que não têm paciência de cuidar de gente que está ali há muito tempo na igreja. Elas querem, o desejo delas é evangelizar. E outras não têm essa facilidade. Não, eu gosto de cuidar, eu gosto de estar ali acompanhando. Então, cada um tem o seu chamado. A gente tem que aprender a respeitar o chamado de cada um e não pensar que você é melhor do que a outra pessoa porque você tem um anseio que ela não tem. Exatamente. E isso é comum demais acontecer, né? Tem a mentalidade do evangelista que vai evangelizar, mas alguém tem que cuidar, né? Claro! Vai evangelizar e vai largar? É igual missionário, se for todo mundo para o Amazonas, como é que vai arrumar? É verdade. Não é? Quem que vai cuidar? Então, o corpo, né? É interessante a importância do corpo, né? Cada membro fazendo a sua função. Isso. Aí para que o corpo funcione Com bem. certeza, aí dá certo, né? Mas a mentalidade... É verdade. E a gente está falando de fardo aqui, outra coisa que veio aqui à minha mente, que é muito importante a gente citar, o fardo do passado. Muitas pessoas que vivem com esse fardo. Esse é o pior de todos. Sobre a vida delas. Falem um pouco sobre esse fardo. Nós falamos um pouco a respeito da porta velha, né? A respeito das coisas velhas, antigas, né? Que muitas vezes estão interferindo no futuro das pessoas e as pessoas não conseguem visualizar lá na frente, e principalmente por novo. Né? Elas não ficam abertas para o novo porque estão carregando o velho. Sim. Né? Falamos sobre a questão da fonte, de ser lavado, né? Ou seja, sair do nosso interior essas fontes de águas. Falamos sobre as águas que lavam, né? E hoje nós estamos falando sobre o monturo também, que tem a ver com o lixo, que é o lixo, né? O lixo. Então, hoje, essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, é de simplesmente abandonar o velho. Né? Porque o velho é tão forte que as pessoas ainda estão querendo carregar isso de uma forma assim... saudosista, né? E não consegue visualizar o novo. E essas pessoas são as pessoas que têm maior nível de dificuldade para mudanças, porque o novo ou a mudança vai ter que mexer a pessoa do seu lugar de conforto. E as pessoas, e nós, como seres humanos, nós não temos muito assim essa, sensibilidade em entender que Deus tem muitas vezes a intenção de mexer para trazer o novo e nos levar a uma nova perspectiva. Né? Então, hoje as pessoas chegam lá na clínica, por exemplo, carregadas, né? Fardos pesados. Mochilas antigas carregadas, situações onde não houve perdão, não houve liberação de perdão, pessoas ressentidas, amarguradas. E muitas vezes, hoje, o nível altíssimo de ansiedade. Por que as pessoas têm esse nível altíssimo de ansiedade? Porque muitas vezes as pessoas, elas receberam desde o ventre, muitas vezes materno, aquela marca daquela semente de que eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar, dar conta de tudo, eu tenho que responder para todas as coisas, eu tenho que fazer, receber e acolher todas as pessoas, e nós não damos conta disso. Claro. Nós não fomos chamados para isso. Nós não somos perfeitos. Nós não somos Jesus Cristo, nem tampouco o Espírito Santo. Então, assim, Ele levou sobre si todos os nossos fardos, os nossos pesos. Nós mal damos conta do nosso. Ele levou e a gente quer tomar, né? E a gente quer carregar. Insiste em tomar de volta. Entendeu? Então, essa é a maior dificuldade. Tem muitas coisas também que as pessoas carregam, que a gente nota até do passado, como fardo, a questão que ela já carrega tanto, que é como uma poeira, né? Eu olho aqui, eu te pergunto, senhor Luciana, tem poeira aqui? Você pode falar comigo? Não tem. Aí eu passo o dedo aqui e falo aqui, Luciana, tem sim. Então tem pessoas que já estão como poeira. Aí depois que a gente vai trabalhando com as pessoas, nós vamos descobrindo que ela acoplou tanto aquele fardo a ela, que nem ela sente mais que está carregando aquele fardo. Ela acostumou com o fardo. Acostumou com o fardo. Nossa. Aí a gente alerta. Faz parte da vida. Não é mesmo, estou carregando isso. É um costume, mas depois que você se livra do fardo, aí que você vai ver que você está carregando um fardo. Realmente estava. Aí vem um alívio, uma paz instantânea que só Deus pode te trazer.